entendeu? Bom, mas aí, falando aí que você já, voltando ao assunto do cliente, que para o cliente decidir pela venda aí, para você conseguir convencer o cliente, você tem que trabalhar com as emoções dele. É muito legal também, é muito importante também a gente criar conexão com o cliente. Já aconteceu com vocês estarem conversando com alguém e, sei lá, uma conversa de 5 minutos, mas parece que é uma eternidade. Parece que não acaba nunca aquela conversa, a pessoa não para de falar e tá chato aquele assunto. A pessoa tá falando, você tá olhando para outra coisa, pensando em fazer outra coisa. Parece que demorou ali 2 horas, mas faz só 5 minutos que você está conversando. Porque não está tendo conexão com vocês. Ou às vezes porque você não gosta da pessoa, ou às vezes porque você não gosta do assunto, né, porque você não conhece a pessoa. Essa, na verdade, são o que a gente acha, né? Mas na verdade é que não houve conexão. E dá para criar conexão. Porque acontece, quando você está conversando com o cliente, é muito importante você criar conexão. Porque se você tiver uma conversa de 3 minutos com o cliente e ele achar que demorou 2 horas, ele não vai comprar nunca com você. Mas sabe aquela conversa que você tem com um amigo, com um parente, que demora 2 horas, mas para você passou, sei lá, 5 ou 10 minutos? É porque foi uma conversa com conexão. Tá? Existe uma forma de você criar conexão. E isso já é uma coisa natural do ser humano. O ser humano ele gosta de ter conexão. Porque o ser humano ele se dá bem, ele se sente bem com pessoas semelhantes, com quem ele cria esse vínculo, essa conexão. É por isso que, por exemplo, você não vê quem gosta de sertanejo, dificilmente você vê um cara que gosta de sertanejo convivendo com um grupo de quem gosta de rock. Você não vê um cara que é roqueiro no meio de um grupo de sertanejo. É uma coisa muito difícil de acontecer. Porque ele não se sente pertencente daquele grupo, ele não tem conexão. Porque um cara que gosta de sertanejo, no grupo de outras pessoas que gostam de sertanejo, ele não precisa explicar o porquê que ele usa chapéu, o porquê daquela fivela, porquê que ele comprou tal bota. Ele não precisa explicar. As pessoas pensam do mesmo jeito que ele, então ele se sente bem. Né? As pessoas se sentem bem quando estão próximo de pessoas que pensam igual a eles. As pessoas gostam dessa conexão. As pessoas se sentem bem. Nós nos sentimos bem com esse tipo de conexão. E isso é um processo do nosso cérebro, é bem biológico mesmo. Nós temos alguns neurônios, são chamados neurônios espelho, que ele vai tentar sempre estar espelhando a outra pessoa e se der certo essa conexão, ele se sente mais tranquilo. É o caso, por exemplo, do bocejo. Sabe quando alguém boceja, outro vai lá e boceja junto? São os neurônios espelhos que estão agindo. Você está em conexão com a pessoa ali naquele ambiente e você acaba agindo igual ele, acaba bocejando também. E num processo de venda é muito importante você entrar nessa conexão. Porque uma vez que você entrou na conexão, a pessoa ela se sente bem, se sente mais confortável, ela se sente que ela é igual a você. Então, se ela é igual a você, ela pode confiar em você, ela fica mais tranquila, ela abaixa a guarda. E tem uma técnica para você conseguir ter essa conexão, para você ficar mais perto do cliente, fazer com que ele se sinta bem. E algumas coisas que criam conexão são, por exemplo, antecedentes comuns. O que seriam antecedentes comuns? Você, por exemplo, o cliente fala, sei lá, é um homem e fala que, porque quando eu servi o exército, aí você fala para ele também, se você for homem também, você fala assim, nossa, eu também servi o exército, que ano você serviu? E vocês começam a conversar um pouco sobre as suas experiências no exército. Então vocês tiveram um evento no passado semelhante que une vocês. Né? Um exemplo legal aqui. Eu não sei você, mas eu conheço poucos dos meus vizinhos. Conheço acho que um ou dois aqui, um de frente, um do lado. Não sei o nome de ninguém. E eu conheço o vizinho da frente porque ele tem uma filha. E a minha filha brinca com a filha dele, então nós temos algo em comum.
né? Nós temos filhos da mais ou menos aí da mesma idade. Então nós temos algo em comum. Então eu sei o nome dele, da mulher, ele conhece a gente, eu tipo, se cumprimenta às vezes. Mas outros vizinhos eu não sei nem o nome, porque nós não temos nada em comum, né? Mas se, por exemplo, se eu fizer uma viagem para o exterior, e lá no exterior, fui lá para os Estados Unidos, estou lá nos Estados Unidos e de repente eu encontro lá nos Estados Unidos o meu vizinho lá de cima, lá da ponta do quarteirão, que eu vejo uma vez por mês e nem mal cumprimento. Se lá nos Estados Unidos eu encontro essa pessoa, eu vou chegar perto, vou cumprimentar, vou abraçar, vou chamar para almoçar junto. Por quê? Porque aqui no Brasil eu não tenho muita conexão com ele, porque ele não tem filha da mesma idade, não tem, a gente não tem o mesmo carro, ou não tem a mesma profissão, ou não gosta do mesmo time, alguma coisa assim. Mas nos Estados Unidos, no meio de um monte de gente que eu não conheço, que não fala a mesma língua que a minha, e eu encontro essa pessoa que veio do mesmo país que o meu, tem a mesma língua, a mesma cultura, pronto, agora ele é uma boa pessoa para estar junto comigo. Então, nesse caso, a gente cria conexão. A gente se sente mais confortável com isso. Então, essa parte dos antecedentes comuns cria bastante conexão. Então, numa conversa, você conseguir descobrir se você tem algo, já aconteceu algo, você veio de algum lugar comum do seu cliente. Às vezes você não é da cidade onde você está. Eu estou em Sorocaba, mas eu sou nascido em Sorocaba mesmo. Mas eu já morei por um tempo em Londrina, no Paraná. E já aconteceu de lá em Londrina encontrar pessoas de Sorocaba que eu não tinha muito contato. Mas na hora que eu cheguei lá, eu fiquei animado de ver a pessoa. Porque nós temos antecedentes comuns. Então, se numa conversa você conseguir descobrir um antecedente comum, e não precisa ser exatamente você. Pode, por exemplo, ser um avô, né? A pessoa fala, ah, minha mãe era, sei lá, era da Bahia. Aí você fala assim, nossa, a minha avó também era da Bahia. Pronto, já tem um antecedente comum, vocês começam a criar uma conexão. É, Vamos lá, existe uma outra coisa que gera bastante conexão também, que são interesses em comum. Por exemplo, esses dias eu fui num cliente e eu entrei na casa do cliente e tinha lá uma bateria desmontada. E eu toco bateria também. Mas assim, faz 10 anos que eu toco bateria, mas não saí do nível iniciante, porque eu fiquei muito tempo parado. Eu toquei por 1 ou 2 anos, depois fiquei todo esse tempo parado. Voltei no final do ano passado que eu voltei a tocar. Estou reaprendendo de novo, aprendendo algumas coisas. Mas a hora que eu vi a bateria, eu cheguei e falei para a pessoa: ah, quem que toca bateria aqui? Ah, é o meu marido, a mulher falou. Falei, ah, que legal, porque eu também toco, eu gosto muito, né? Fiquei muito tempo parado, mas eu gosto. A hora que eu fui encontrar a pessoa que estava na varanda da casa, eu falei, ah, você que é o baterista? Nossa, eu também gosto de bateria e tal, e essa marca da bateria é muito boa. Então isso também cria conexão, porque ele encontrou alguém do grupo dele. Não, esse aqui é do meu grupo, esse aqui é baterista. Não importa se eu sou um bom ou um baterista bom ou ruim. Importa que eu sei o que é uma bateria, eu toco, eu sei o nome das peças. Então a pessoa acha alguém com quem ele pode conversar. É um assunto que, nesse caso de bateria, quantos bateristas a gente encontra por aí? Não tem muitos. Então, se você encontra um baterista, se eu encontro um baterista, eu tenho um assunto em comum para conversar que eu não consigo conversar com outras pessoas. Então, por alguns momentos, eu passo a ser interessante. Só que uma vez que eu sou interessante para conversar sobre bateria, mas eu acabo sendo uma pessoa melhor. Então, qualquer outro assunto que eu conversar vai ser mais agradável. E quando eu for vender um produto para essa pessoa, ele está comprando algo de uma pessoa que ele confia, porque ele tem conexão com essa pessoa. Existe uma outra técnica também para você criar conexão, que é a parte propriamente de comunicação, que é velocidade de voz, volume, o tom da voz. Sabe quando você encontra uma pessoa? Bom, eu sou uma pessoa que eu falo bem devagar. Normalmente numa conversa eu vou devagar, eu explico, né, conto toda a história. E quando eu chego para conversar com uma pessoa que tem uma fala rápida, direta e fala alto, às vezes eu me sinto meio incomodado.
E essa pessoa com certeza também se sente incomodada comigo, porque ela quer ir direto ao assunto, ela quer dar risada alta e eu tô lá falando baixo, né? Às vezes a pessoa fala pra mim assim, viu, não tô ouvindo, repete aí o que você falou, porque não cria uma conexão. Quando você cria conexão, você entende o outro às vezes pelo olhar. Mas sem conexão, pode estar gritando que não consegue, é, não consegue se comunicar muito bem. Então, o legal é você que conhece agora o assunto, e você que é o profissional, você criar essa conexão com o cliente. Então, se o seu cliente chega falando com você de uma forma rápida, de uma forma falando alto, um tom de voz mais forte, se você conseguir copiar isso, não de uma forma que fique estranho, né? A gente tem que ser autêntico. Se o cliente souber que a gente está copiando ele, fica meio chata essa situação. Mas tenta acompanhar um pouco a velocidade. Se você é uma pessoa de fala lenta e o seu cliente fala rápido, procura falar mais rápido junto com ele. Se é uma pessoa que fala alto e você fala baixo, tenta falar um pouco mais alto. E ao contrário também, né? Se você é aquela pessoa mais expansiva que chega, fala e fala alto e dá risada, mas se o cliente é calminho, quieto, fala devagar, baixa a bola também, fala devagar com ele, para criar conexão, para que ele se sinta bem com você. Porque o primeiro passo para você conseguir fechar uma venda, o cliente tem que ter gostado de você. Você primeiro tem que vender você, depois você vende o produto, né? Então, se o cliente comprar você, se ele achar que você é interessante, se ele gostar de você, então já tem uma boa parte da venda concluída aí, né? Uma outra coisa que cria conexão também é você ouvir com atenção. A gente está num momento em que ninguém quer ouvir ninguém, todo mundo quer falar. Acontece às vezes de eu chego numa loja para comprar alguma coisa ou ligo em algum lugar pedindo alguma coisa e a pessoa quer falar, você vai no shopping comprar uma roupa e você fala, ó, eu quero uma calça jeans. O vendedor já vem, ó, tem essa calça assim, tem essa cor, tem esse modelo e vai falando e falando e falando, você gostou, não gostou, qual que você quer ver mais? E não para ouvir. Às vezes a calça não é nem para mim, ele não parou para ouvir. E a questão não é só também para identificar para quem é o produto ou não, mas hoje em dia muito difícil achar, né? Ninguém é demais, né? Mas é muito difícil achar pessoas que queiram ouvir, elas querem falar, né? Hoje em dia todo mundo quer falar. Então, você vê duas pessoas conversando, às vezes os dois estão falando, parece que ninguém está se entendendo. É muito difícil achar gente que queira ouvir, né? Tem até um texto do Rubem Alves falando sobre isso, eu até vi esses dias o assunto. Tem um texto que chama Escutatória, do Rubem Alves, se você quiser procurar. E no texto Escutatória ele fala assim que a pessoa não vai gostar de você, eu não lembro muito bem exato como que é, mas ele não vai gostar de você ficar falando para ela o que ela tem que ser, o que ela tem que fazer. Mas se você der atenção e ouvir, então ela vai gostar de você. Porque hoje ninguém dá atenção para ninguém. Então, se você quer ter uma carta na manga, dê atenção para o seu cliente. Para ouvir ele. Às vezes ele pode estar até conversando coisas que não têm a ver com o produto, com o serviço que você está vendendo. Mas dá atenção para ele, não fica dando as respostas, não fica falando o que ele tem que fazer, não fica tagarelando lá com o produto. Ouve o que ele quer, ouve com atenção, concorda com a cabeça, isso é bem legal também. Ele está falando, você está lá ouvindo, tá? Você concorda, dá um sorriso, vai falar, é verdade. Vai mostrando para ele que você está interessado nessa conversa. Faz aquele olho no olho, sabe? Que as pessoas não costumam fazer. Já aconteceu de eu ir atender, às vezes até eu, antigamente, como vendedor, ou como cliente também, estou lá para comprar alguma coisa, o vendedor está anotando. Isso acontece muito com o médico. Você vai no consultório do médico, você chega lá e fala, doutor, estou sentindo isso, ele já pega o papel e começa a anotar. Você está falando, ele está lá, anotando, anotando. Você termina de falar, ele já te dá a receita. Fala, você faz isso, 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 vai lá, faz esse exame, pronto, acabou. Ele não olha no olho. Você se sente mal. Lembra de uma experiência dessa? Né? Um sente mal? Então, faz isso. Ouve bem, concorda com a cabeça, olha no olho, mas também não precisa ser aquele olhar assim penetrante, ameaçador. Olha no olho, presta atenção, abaixa a cabeça um pouquinho, volta a olhar, olha para um lado, volta a olhar de novo. É só para a pessoa não se sentir ameaçada.
Essas coisas que eu passei para vocês aqui, que é procurar antecedentes comuns, interesses em comum, trabalhar com tom de voz, velocidade de voz, ouvir a pessoa com atenção, concordar com a cabeça, olhar nos olhos, tudo isso vai criando mais conexão com a pessoa e a pessoa se sente confortável. Ao ponto que se você fizer isso muito bem, a pessoa vai pensar, nossa, é meu irmão que está me atendendo, é minha irmã. A gente foi separado na maternidade, porque, nossa, eu me dei tão bem com essa pessoa, me identifiquei tanto com ela. Já ouviram alguma vez isso? Alguém falar isso pra você? Acontece, às vezes, nossa, me senti tão bem com essa pessoa, ela, nossa, parece que eu conheço ela há anos. Isso é mais comum, né? A pessoa fala assim, nossa, parece que eu conheço essa pessoa há anos, né? Conheci agora, parece que a gente era amigo há muito tempo. Porque criou conexão, tá? Criou conexão, a pessoa se sente bem, se sente confortável. E isso é um passo muito importante para a realização da venda.